Senhor. Este é um tempo maravilhoso. Amém? Sei que muitas coisas lá fora estão dizendo que não. Tenho certeza que você tem recebido mensagem atrás de mensagem do seu WhatsApp dizendo que não. Tem ou não tem? Sempre tem aqueles que te mandam todos os dias. Mas nós temos que crer, não, nós cremos que este é o melhor tempo do Senhor para a igreja de Cristo. Este é um tempo de nos levantarmos. Este é um tempo de nos revestirmos. E é um tempo de sairmos. Porque o Senhor vai dar, está dando e dará muita autoridade a nós. Eu sinto isso na minha alma e eu sei que muitos de vocês também. O Senhor está dizendo, é tempo de eu dar tanta autoridade jamais vista neste lugar. Eu recebo. Quem recebe diz amém. É você, esta igreja, nós. Essa unidade que o Senhor está fazendo conosco. E dentro daquilo que me foi falado para fazer, de falar e ministrar de fundamentos, eu creio que tem tudo a ver. Porque quem me conhece, tem estado nas nossas aulas, sabe o quanto nós somos verdadeiramente apaixonados pela mensagem do Senhor, pela palavra de Deus. Como gostamos de nos aprofundar. E hoje, como nós vamos pegar um texto que Jesus fala, e que é para a gente fazer isso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo desta necessidade para a minha vida, para a sua vida, deste novo tempo que o Senhor está gerando para a igreja. Nós precisamos estar mais firmes, mais fundamentados na pessoa de Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele nos ensinou. Vamos ler lá então, no livro de Mateus, vamos abrir, no capítulo 7. Pode colocar lá para mim, fazendo favor? Aí, obrigada. Capítulo 7, no versículo 24 em diante. É uma passagem maravilhosa. E eu sei que muito conhecida. Que a gente já ouviu várias vezes. Eu já ouvi várias vezes. Já ministrei até sobre ela. Mas hoje o Senhor nos dá uma nova visão. E isso é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é de renovo. Ele não é de rotina, Ele não é de mesmice, Ele não é o mesmo, Ele se renova, e Ele renova a sua vida e a sua palavra em nós. Então diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Uau! Como nós precisamos atentar para essa palavra de Jesus. Eu sei que em algumas Bíblias esse texto até está em vermelho, não é? Quando você pegar um texto assim, gente, leia, releia, leia, releia. São mensagens vivas do próprio Jesus. E Ele está, neste momento, Ele está finalizando o seu grande primeiro sermão, o maior e o mais poderoso, mais conhecido Sermão do Monte. Então, ali começa no capítulo 5 de Mateus, ele falar sobre a pregar o Sermão do Monte. E ele vai concluir essa mensagem dizendo isso, olha, presta atenção, né? Como dois construtores, quem ouve a minha palavra, quem pratica a minha palavra. Então a gente vê o Senhor convergindo, trazendo ensinamentos maravilhosos e profundos. E aqui é como se ele fizesse um arremate. Então, eu gostaria muito de incentivar você a ler
capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, amém? Tem ensinamentos maravilhosos, palavras importantes, é a base da igreja de Cristo, é a base da igreja primitiva. É a base dos apóstolos, e para isso eles vão passar. E nós estamos tanto estudando e falando sobre igreja primitiva lá dentro de casa, que isso assim salta aos nossos olhos. E vem revelações maravilhosas para o nosso próximo curso. Vendendo peixe, né, pastor? Nosso próximo curso. Mas é necessário. É claro que hoje eu não vou ter tempo de ler e de explanar todo, gente, mas seria maravilhoso. Mas não vamos poder. Mas eu quero pegar algumas coisas importantes para a gente entender e fechar com essa parábola que ele está dizendo, porque é sobre isso que ele fala. Então vamos abrir lá no capítulo 5. Pode colocar para mim no 5. Vamos abrir junto ali, né? Do 20 em diante, 5, 20 em diante. Pode colocar 20 no o 3. É 3, né? Tem óculos aqui. 20, isso, 3. Aleluia. Capítulo 5, capítulo 5, estou vendo em cima aqui. Capítulo 5, versículo 3. Isso. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe que o mundo ele está em franca oposição à palavra de Deus. Ele está totalmente declarado guerra, e nós temos visto isso esses dias, nesse período, infelizmente, em níveis de governo, de ações tão malignas. Mas o mundo tem se levantado, dirigido por aquele que, esse mundo já do inimigo, Satanás, ele tem se levantado para se opor tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Tudo que ele quer dizer é que não é tão importante assim. Não é dessa maneira tão rígida. É a mesma coisa que ele usou, a técnica que ele vem usando e usou com Eva. Não é bem assim, Eva. Se você comer... Não, Deus não quis dizer. Será que ele quis dizer isso? Ele começa a colocar uma dúvida. Ele começa a diminuir a palavra de Deus. Preste atenção. Esse é o maior laço que Satanás está fazendo na igreja de Deus hoje. Ele quer colocar isso na nossa vida. Nós ouvimos coisas horríveis. Depois falamos sobre isso. Mas então, olha só como ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele sois o reino dos céus. Quero fazer essa comparação para a gente chegar lá. Ser humilde, a palavra aqui usada, é uma palavra grega que simboliza, que significa, né? O significado dela, o contexto dela, é uma pessoa ser tão desprovida de tudo, de todo e qualquer recurso, que ela precisa ser ajudada. E o Senhor está falando, ou pobre em algumas traduções. O bem-aventurado, quer dizer, o feliz, o abastado, o completo, o pleno. O bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre, que é humilde. Nós precisamos ser pobres neste sentido, de total dependência de um Deus rico. Aleluia. Porque hoje nós vemos coisas contrárias. O importante é a riqueza, o importante é o status, o importante é ter. Jesus está falando, não, o importante é você reconhecer a sua miséria diante de mim. É reconhecer quem você... Nós precisamos reconhecer que somos falhos e pobres diante de um Deus rico. Quando isso acontece, fundamentos estão sendo criados e gerados na minha vida. O Senhor está quebrando coisas malignas que o espírito do maligno tem colocado nas mentes. Porque é muito claro, até mesmo como o pastor falou hoje no momento da adoração, que não significa que você vai ficar rico, porque tudo está colocando lá fora rico. Prosperidade é ter casas, carros. Eu não estou dizendo que isso é pecado, porque Deus abençoa um filho dele, amém? Deus dá com abundância e abastança, Deus conhece. E dentro do propósito dele. Mas é algo que nós precisamos entender, e isso eu quero que você coloque no seu coração.
Estude, medite sobre isso. No próximo, 4, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa palavra choro também é você se compadecer, você sentir tanta dor ao ponto de seu rosto ser transformado, que você não consegue nem mesmo esconder que você está chorando e que você está triste. Nós precisamos dessa mesma forma, chorarmos pelas nossas imperfeições, chorarmos pelas nossas fraquezas que ainda temos, chorarmos pelos pecados, diante de um Deus que pode curar, regenerar e restaurar a nossa vida. Ele diz: vinde a mim, do jeito que você está, eu vou restaurar e santificar. É isso que a palavra está dizendo. E lá fora diz: não, você não precisa se limpar tanto, não precisa mudar tanto, isso não é tão pecado assim. É o oposto. Mas nós precisamos ser fundamentados na palavra de Deus, se quisermos verdadeiramente crescer neste ano e ter essa autoridade que o Senhor quer derramar para nós. O próximo, para a gente já ir mudando para o final: bem-aventurados eu amo essa, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Não é fácil ser calminho, né? Essa palavra manso, ela traduzida para o grego, significa literalmente, até fui ler várias vezes, quando fui estudar sobre isso, um animal domesticado. Eles levam muito para a conotação de um cavalo que é dominado, treinado. Já pensou? Nós precisamos ser mansos. Um animal domesticado, porque nós temos nossas emoções, não é? Muitas vezes a gente escuta: eu sou assim mesmo, se tiver que falar eu vou falar, se tiver que fazer eu vou fazer, porque eu não vou levar desaforo para casa, porque isso, porque aquilo. O Senhor está falando ao contrário: seja como eu sou, manso. Manso é a característica de Jesus Cristo. Aleluia. Essa palavra é para mudar nossa história, nosso pensamento, para que a gente viva embasado nessa verdade e possamos então receber da glória do Senhor para nós. Sabe, o mundo lá fora pega completamente diferente, mas nós precisamos resistir. O Senhor tem me levado a orar muitas vezes, durante muitos dias, há algum tempo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A vida do servo de Deus é resistir ao pecado, às tentações, as calamidades que vêm, as dificuldades que vêm, é resistir no Senhor, porque o diabo fugirá de nós. E quando nós vivemos essas verdades, de nos colocarmos diante do Senhor como pobres e humildes, de chorarmos diante dEle, de sermos mansos como Jesus é, nós estamos resistindo ao diabo. Nós estamos sendo libertos. E nós permaneceremos libertos, amém? Olha a importância de conhecermos a palavra profunda de Deus. É muito fácil nós vermos aqui, louvado seja Deus, que desse altar tem saído o alimento maravilhoso para a sua vida. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, nós falamos a verdade da palavra de Deus. Jesus quer que você permaneça liberto, para viver essa glória, essa nova unção que Ele vai derramar. Porque muitas vezes nós ouvimos: Deus vai derramar essa autoridade. Ele vai derramar sobre a sua igreja. É verdadeiro, muitos já têm sentido este mover do Espírito no meio da igreja brasileira. Mas nós precisamos estar preparados para receber, fundamentados para receber. Então nós aqui entendemos que essas verdades, elas precisam ser construídas em nós. Elas precisam ser geradas em nós.
Não é o hoje e amanhã já serei perfeito. Eu construo essa caminhada de reedificação da minha vida, se necessário, de edificar a minha casa. Eu construo isso. São verdades eternas geradas em nós. Não é momentâneo, não é passageiro, não é nada fugaz, não é nada simples. É algo santo, puro, que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. Então nós vamos voltar para o capítulo 7. Pode deixar aí para mim no 7 já, que a gente vai estar lendo, né, e falando sobre isso. No 7, 24. E Jesus vem dar ensinamento. Então, nesse sermão do monte, o Senhor vai dar muitas lições morais, sociais, vai falar sobre a provisão de Deus, sobre a ansiedade, vai falar sobre oração, amém? Capítulo 6, vai falar sobre o jejum, coisas maravilhosas que são a base da igreja. Por isso era tão importante Jesus, dentro de toda uma história, de historicidade da palavra de Deus, por isso que foi um marco tão importante esse Sermão do Monte, porque assim Jesus estava mostrando como eu quero que a minha igreja seja. Mas isso é um assunto para outro momento. Então ele vem convergir, e ele está dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Essa que ele estava pregando no Sermão do Monte, essas palavras que ele estava falando, todas elas, essas palavras, vocês precisam ouvir. Sabe, nós estamos numa missão, diz: eu estou numa missão, eu estou construindo uma casa. Qual é a casa? A minha casa, a minha vida. Você pode ter 1 ano de conversão, você pode ter chegado hoje aqui conosco, você pode ter 5, 10, 40, 50, nós estamos em uma missão, construindo uma casa, construindo a nossa vida em Cristo Jesus, construindo ou reconstruindo, talvez para alguns, porque vieram de momentos ou de vidas tão difíceis, mas nós estamos construindo algo. É a missão da minha vida, é a missão da sua vida. Nós ainda estamos construindo essa verdade de Deus para nós, de sermos filhos, de sermos servos. Então ele fala, essa construção é tão importante e necessária, porque é a base da nossa vida. Sabe, muitas vezes nós nos lançamos na igreja, quero que vocês entendam, mas nós não nos lançamos nas profundidades da palavra e até mesmo do amor de Deus. Amém? Entenderam a diferença? Nós nos lançamos no fazer, e é necessário, importante, faz parte, é uma consequência, mas nós precisamos nos lançar na palavra de Deus, no conhecimento do próprio Deus, para então nós terminarmos e construirmos essa casa aqui. E é interessante que é apresentado para nós 2 tipos de pessoas. O prudente, que é aquele que constrói a casa na rocha. E o insensato ou tolo, algumas traduções, que constrói a sua casa na areia. E é interessante que para esses dois tipos de pessoas, 2 tipos de crentes, cristãos, é apresentado, é dado as mesmas chances, as mesmas ferramentas, é apresentado o mesmo recurso. Os 2 são dados a mesma coisa, a mesma ferramenta, o mesmo recurso. Mas com aquilo que eles fizeram com este recurso é que os tornou tolo ou os tornou sábio, ou prudente ou insensato. E qual é o recurso que o Senhor nos dá? A sua palavra. Todos nós somos munidos da palavra de Deus. Sabe, o Senhor falou ao meu coração: filho, eu não faço nada sem antes avisar os meus profetas. E é uma verdade, né, pastor? Como Deus tem
realmente revelado coisas maravilhosas, mas há uma revelação que está na palavra de Deus, porque aqui Ele revela quem Ele é, o que Ele quer, como Ele faz, essa revelação. Então, nós não podemos dizer que não aprendemos, porque um pastor não ensinou, um líder não ensinou. Você tem a maior ferramenta, você tem essa capacitação, você tem esse recurso, a palavra de Deus. E ela vai te fazer prosperar. Ela vai fazer você conquistar. Ela vai fazer você vencer. Porque nós precisamos entender essa verdade que Jesus disse. Este é o broto, é o começo, é o que eu estou ministrando para que vocês entendam o que é ser igreja, o que é viver essa igreja, é cumprir as palavras que eu falei. Não é para sermos ouvintes, porque ele termina ali no 28. Ele diz assim que a multidão ouvia ele maravilhado. Mas Jesus sabia que muitos eram um fogo de palha, como até foi cantado aqui. O Senhor não quer que a gente saia daqui dizendo que palavra maravilhosa, que coisa linda. Não, o Senhor quer que você saia daqui fundamentado. Hoje eu vou mudar a minha vida, porque eu ouvi a palavra de Deus. Hoje eu quero começar um novo rumo para mim, porque Jesus falou comigo. Ele disse: sede santo. Aleluia! Ele disse: você é meu filho. Então eu preciso praticar essa verdade. Eu sou filho de Deus. O Senhor também diz: você é minha propriedade particular. Então isso tem que entrar na sua cabeça, no seu coração, na sua alma. Você não pode só ouvir, você tem que praticar. E muitas vezes é praticar essa verdade. Eu sou propriedade de um Deus poderoso. Muitas vezes o praticar é muito mais fácil do que a gente imagina. Porque o nosso Deus, o Deus é tremendo, Ele é perfeito, Ele é completo, Ele não deixa a gente sozinho. Ele não deixa largado, Ele fala assim: tó, agora se vira. Não, Ele não faz isso. Ele diz assim: eu te ajudo. Você não está sozinho, eu estou com você todos os dias. Você vai praticar essa palavra porque o meu Espírito habita em você. Assuma essa realidade, assuma esse novo lugar, este novo nível, este novo patamar que Jesus quer entregar para nós. Assuma essa verdade. Você não caminha neste chão, você caminha no céu celestial, em ruas celestiais. Já caminhamos, porque nós não caminhamos daquilo que vemos, mas daquilo que sabemos que vamos viver. A eternidade, a vitória de Cristo. É isso que Ele está falando. Ouça e pratique. Então eu tenho que ouvir e praticar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que sair. E claro, tem que sair deixando de cometer erros. Se eu mentia, não minto mais. Se roubava, não roubo mais. Eu digo que essas coisas são as coisas mais fáceis de fazer. Aqui dentro, mudar aqui dentro, que às vezes o Senhor tem que trabalhar um pouquinho mais, não é mesmo? Então, eu gosto muito de Tiago, no capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele vai dizer no 21 que essa palavra que foi inculcada, foi trazida até vocês, essa palavra é poderosa para te salvar. A palavra de Deus é poderosa para salvar a sua vida, salvar do desespero, salvar da falência, salvar do divórcio, salvar da bebida, salvar do vício, salvar da prostituição. Ela é poderosa para fazer isso. E a igreja que entender isso, ninguém vai nos
nos parar. Ninguém vai me parar e ninguém vai te parar. Nós estamos galgando, crescendo, andando novos degraus, chegando a novas patamares da palavra de Deus, de conhecimento e verdade, amém? Então ele diz, essa palavra é poderosa para te salvar, e no 22 ele vem dizer, mas não seja só ouvinte, mas sejam praticantes desta palavra, para que vocês não enganem o pastor, a Deus, o esposo, a esposa, está escrito isso? Não, para que você não engane a quem? A si mesmo. Olha que profundo isso. Sejam praticantes dessa palavra, para que a gente não se engane a nós mesmos, não caiamos nos erros, nos engodos, nas nossas ilusões, nas nossas emoções, e começamos a agir, a interpretar palavra que não é, a interpretar aquilo que não foi dito. Por isso é necessário praticar essa verdade da palavra de Deus. A gente não aprende pela prática, né? A gente sempre fala, vai dirigir. Meu Deus, foi uma glória na minha vida aprender a dirigir. Um dia eu conto. Levou anos, pastor. Com 15 anos, meu pai começou a tentar me ajudar a dirigir. Eu dirigi, não é um milagre. Mas, vai como dirigir? Você precisa praticar, não é? Você precisa praticar para aprender. É igual matemática, outro milagre. Eu vou dizer que esse milagre não aconteceu muito, mas é porque eu não fui tão atrás. Matemática, a gente tem uma aversão assim. Não, mas tem que praticar essas continhas, oh Jesus Cristo. Para ensinar o João Henrique, graças a Deus, é meu marido que ama matemática. Deus sabe o que faz. Mas é uma questão de prática, nós precisamos ver isso. Pratique a palavra de Deus. Acorda pela manhã. Leia aquilo que está lá no seu devocional e diz, hoje eu vou praticar isso. Aí vem para mim assim, os mansos. Eu falei, Jesus amado, de novo essa palavra, para eu ser mansa. Outro dia o Senhor estava falando comigo sobre a ansiedade. Falou, Deus eterno, ansiedade. Eu vou praticar. Meus irmãos, nós temos as nossas mazelas, mas o Senhor não desiste de mim, de você. Ele está todo dia dizendo, pratique, pratique. Vença a ansiedade, vença o medo, vença em mim, vença em mim. E quando nós praticamos, ouvimos e praticamos, nós estamos fundamentando, alicerçando na rocha, que é Jesus Cristo. Em Lucas 6, vai falar também dessa parábola, 48, só que ele põe um pouquinho diferente. Ele diz que o prudente, ele cavou profundo até chegar na rocha e colocar seus alicerces na rocha. Ei, Deus não é Deus de areia. Amém? Deus não é Deus de superficialidade. Deus é Deus de cavar profundo. Deus é Deus de entrega total. Deus é Deus que quer o tudo, porque Ele deu o tudo, o Filho dEle, para morrer por nós. Então Ele quer que nós também cavamos profundo até chegar à essência do próprio Deus em nós. Cavar profundidade. Deus está te chamando, igreja, a mim e a você, para uma profundidade, para sermos alicerçados nessa rocha, de uma vez por todas. Amém? Alicerçados. O Senhor trouxe um Salmo 91 de Davi ao meu coração, em que ele diz assim, o próprio Deus, Davi, né, falando que Deus falando dele, porque você se apegou a mim com amor, eu te livrarei. Sabe que esse era o segredo de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Ele cavou profundo. Ele reconhecia que ele era um pecador miserável. E ele foi aos pés, ele foi à profundidade, conhecer quem era o Deus dele. E ele fala, eu me apeguei a ti por amor, eu te amo. E Deus sabia disso, e livrou e abençoou.
Davi tinha as palavras do Senhor sendo praticada na vida dele. Nós precisamos dessa mesma forma, é profundidade. Toda vez que eu ouço e eu pratico, eu estou me aprofundando no relacionamento com o Senhor. Se aprofunde, se entregue, não tenha medo. Mas eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de ter amizade com aquele, deixar de ir em tal lugar, eu vou ter que deixar de fazer tal situação, eu vou ter que deixar de ter essa rotina. Ei, pare com as coisas do lado. Jesus está falando, se aprofunde em mim, que as outras coisas eu vou fazer na sua vida e no seu coração. Se aprofunde nessa palavra poderosa. Jesus é a nossa rocha. E toda vez que nós tentamos construir a nossa casa, a nossa vida na areia, vem dificuldades, vem lutas e vem batalhas, e destrói. E é uma grande ruína, como diz aqui. Eu quero dizer para vocês que já disse e sempre vou dizer, sempre que estou discipulando, orando, conversando, eu sempre falo, Jesus nunca disse que seria flores, que seria tudo maravilhoso, só unção e prosperidade. Não, ele diz lá em João 11, 16, 33, no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu estou com vocês, eu venci o mundo por vocês. Então, quando eu tenho essa palavra praticada na minha vida, pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir qualquer situação, nós não seremos abalados, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa vida. Se está na areia, é uma grande ruína fatal, porque é céu e inferno, não há outra realidade, ou é céu ou é inferno. Ou é profundo, ou é a presença, é o caminho, a verdade do Senhor para nós, ou não. Então, essa é a nossa realidade, essa entrega. As batalhas virão, elas virão. Sim. Abatimento, cansaço, decepção, frustração, elas virão. Não é o fim do mundo, gente. Não está dizendo que você está em pecado. Não é esse, né, a maioria das vezes, o servo de Deus. São situações, são coisas da vida que acontecem, que nos abatem. Mas como eu reajo a essas circunstâncias, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E se eu estou firmada na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir, pode acontecer o que for, nós não seremos abalados. Nossa estrutura não vai ruir, a nossa casa não vai ruir, o nosso casamento não vai ruir, amém? A nossa família não vai ruir, porque nós estamos centrados e alicerçados no Senhor. Essa é a grande diferença entre sermos prudentes e sermos no insensato. Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios que não há outro fundamento, acho que é 8, não há outro fundamento que não seja Jesus. Ele diz, eu sou o bom construtor e eu dei base para vocês. Então vocês vivam sobre este, não há outro fundamento, é esse, é Jesus. Não é na minha força, não é na nossa força, na nossa capacidade, no nosso dinheiro, no nosso negócio, nas nossas conquistas, é no poder do Senhor. É isso que o Senhor quer falar, é isso que é praticar, é o Senhor falando, ei, entrega para mim, coloca em mim, descansa em mim, entrega nessa profundidade para mim. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. O Senhor te ama e Ele quer o maior bem da sua igreja. Aleluia. Sabe, eu quero terminar aqui com alguns versículos que são nortes para a minha vida. Lá em Salmos, no capítulo 1, pode colocar para mim? Nós já estamos terminando, vamos orar. Quero duas passagens. Teria mais, mas vamos colocar duas. Salmos, no capítulo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite.
Não é de vez em quando. É dia e noite, meus queridos. Faça o seu devocional. Leia a Bíblia. Veja a sua vida ser mudada. Veja a sua alma ser restaurada. O seu coração ser fortalecido. Você ser cheio do Espírito Santo. É avivamento isso, amém? Próximo. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Grava isso para o seu coração. Pega esses salmos e pratica sobre a sua vida hoje. Seremos bem sucedidos. E vamos abrir para terminar, o louvor pode subir. Isaías 28, no capítulo 28, versículo 16. Essa eu deixei até marcado. Aleluia. Santo é o Senhor. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa e angular, solidamente assentada, e aquele que crer não foge, ou aquele que crer não será abalado. Jesus está conosco, não nos deixou sós. Essa verdade que eu quero, vamos nos colocar em pé, que eu quero que você leve para a sua vida. Eu estou construindo a minha casa. E Jesus está comigo diariamente construindo. Na batalha permaneceremos em fé. Santo, Santo. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Nada vai abalar a sua vida. Eu quero que você só um momentinho. Estão me ouvindo bem? Quando vier, você que está passando por uma dificuldade, o Espírito Santo falava isso ao meu coração essa tarde. Você que está tendo uma luta tão difícil, tão pesarosa, e pode ser emocional, pode ser financeira, talvez familiar, talvez no casamento, que está tirando o seu sono. Você está tão aflito, tão ansioso, tão preocupado com o futuro, que você não está conseguindo dormir. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você que está sentindo isso, coloque a mão no seu coração. Feche os olhos, feche os olhos. Não tenha medo, você não está se expondo a mim, nem à igreja. Você está se expondo ao Senhor, que pode resolver. O Senhor está passando, Ele está dizendo: confie em mim, entrega, se aprofunde na minha verdade. A minha verdade é que eu te ajudo. A minha verdade é que eu estou com você. Eu te liberto. O Senhor está passando agora sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Você terá um sono tranquilo, reparador, porque isso está fazendo mal para a sua emoção, está fazendo mal para o seu humor, está fazendo mal para a sua saúde, algo sério, quase uma doença crônica, talvez dependência de medicamento para dormir. O Senhor está trazendo cura agora às suas emoções. O Senhor está trazendo você para a profundeza, para dizer: eu faço você dormir. Meu irmão, eu já passei por isso algumas vezes, de ficar a madrugada acordada. Eu sei o desespero que é. Em nome de Jesus, Senhor, traz um sono reparador. Traga cura e restauração. Começa a dizer: Senhor, em Ti eu não serei abalado. Em Ti, Jesus, minha rocha, eu não serei abalado. Eu não serei abalado. O meu futuro está nas mãos da rocha. A minha casa está nas mãos da rocha. A minha empresa está
começa a profetizar, a falar isso. Em